Olá, meu nome é Davidson Malaco Ferreira, sou professor da Universidade Católica de Minas Gerais, na área de Direito do Trabalho e Direito Desportivo. Também sou advogado trabalhista e advogado especialista em Direito Desportivo. Pois bem, hoje trataremos de uma pequena introdução ao estudo do Direito Desportivo, essa área tão promissora e tão já estudada por vários estudiosos. Esse vídeo ele tem como um padrão para que nós possamos conhecer algumas questões do direito desportivo, noções introdutórias desse direito desportivo, e assim vamos fazer novos vídeos para que vocês possam ter acesso a vários conteúdos relativos ao direito desportivo. Bom, falar de direito desportivo, de maneira geral, é também tratar de uma disciplina jurídica. Essa disciplina jurídica, criada hoje com total autonomia, com total relacionamento também com outros ramos jurídicos, mas é tratar de uma disciplina jurídica, a disciplina jurídica do desporto. E essa disciplina jurídica do desporto, ela tem como condão essencial o relacionamento nacional e internacional de certos conceitos que são utilizados no mundo do desporto. É bem verdade também que esse campo do direito desportivo ele ganha a sua total autonomia a partir do momento que nós temos um campo vasto e específico de normas, de princípios, de institutos e instituições. Temos também um padrão de fontes normativas extremamente importantes para o conhecimento desse direito desportivo. Portanto, esse será o nosso esqueleto em termos de sumário. Ao final, novamente trarei um resumo da nossa aula, que percorrerá cerca de 10 a 12 minutos. Pois bem, o conceito do direito desportivo ele foi muito bem delineado pela doutrina desportiva, em especial do nosso brilhante e grande renomado professor Álvaro Melo Filho. O professor Álvaro Melo Filho estabelece um conceito do direito desportivo, e esse conceito é um conceito universalmente aceito e muito utilizado pela doutrina no direito desportivo. Pois bem, o professor Álvaro Melo Filho entende que o direito desportivo, o desporto, é sobretudo, antes de tudo, uma criatura da lei, pois sem direito o desporto carece de sentido, porquanto nenhuma atividade humana é mais regulamentada que o desporto. Com efeito, regras do jogo, códigos de justiça desportiva, regulamentos técnicos de competição, leis de transferência de atletas, estatutos e regulamentos de entes esportivos, regulamentação do doping, atestam que, sem regra e normatização, o desporto torna-se caótico e desordenado, à falta de regras jurídicas para dizer quem ganha e quem perde. Esse conceito do professor Álvaro Melo Filho, ele estabelece não só uma concepção jurídica do nosso tema, do tema direito desportivo, mas essencialmente ele traz para todos nós os primeiros rumos do direito desportivo. Falar em desporto é falar não só de uma questão constitucional, mas é falar também daquilo que envolve toda a sociedade, em especial também a sociedade brasileira, pois o desporto ele traduz tudo aquilo que nós vivenciamos com relação à nossa própria cultura, com relação a essa realização de certos esportes, a prática desportiva, seja ela profissional, seja ela não profissional. Então, o que efetivamente me parece estar mais destacada nesse conceito do professor Álvaro Melo Filho é também o conteúdo não jurídico desse conceito. Então, sabemos que, evidentemente, qualquer conceito de uma disciplina jurídica tem o seu condão, tem o seu contorno jurídico. Mas, mais do que isso, é trazer efetivamente o desporto para uma aproximação dos esportes, para uma aproximação dessas entidades dos esportes que aproximam sociedade e aproximam também o lado jurídico desse tema. Bom, através desse conceito universalmente aceito com relação ao desporto,
é importante destacar também a autonomia do direito desportivo. Nós dissemos de forma bem genérica para todo e qualquer ramo jurídico que o ramo jurídico ele ganha autonomia quando ele tem um padrão específico, um padrão então peculiar em termos de regras, em termos de princípios, em termos de institutos, de instituições que regulam esse tipo de relação do desporto na sociedade. Quando nós temos esse patamar, quando nós chegamos então a esse patamar de criar regramento próprio, princípios específicos, institutos e instituições próprias do direito desportivo, como é o caso da justiça desportiva, como é o caso de regulamentos gerais de competição, enfim, como é o caso de tudo aquilo que nós temos como fontes do direito desportivo, a partir do momento que um campo jurídico ganha esse fôlego, gravita então em torno desse ramo todas essas instituições, todos esses institutos próprios, nós ganhamos, portanto, autonomia. Autonomia, por óbvio, que não quer significar o não relacionamento com outros ramos jurídicos. É claro que o direito desportivo se relaciona com tantos outros ramos jurídicos. Aliás, eu costumo dizer em minhas aulas que, em termos de direito desportivo, esse campo, esse ramo jurídico, ele acaba se relacionando com vários e vários segmentos, vários e vários outros fenômenos jurídicos, o que torna o próprio profissional do direito esportivo, bem mais completo. Mas eu gostaria de trazer também, em termos de autonomia do direito desportivo, a lição do professor Paulo Schmidt, onde o professor Paulo Schmidt ele estabelece em suas obras que o direito desportivo diferencia-se dos demais ramos do direito justamente porque está sob a égide da autonomia. Então, através desse conceito, através dessa afirmação de suas obras jurídicas, é que nós conseguimos vislumbrar que efetivamente o próprio ramo jurídico desportivo ele ganha total autonomia. Lembremos que essa autonomia também está descrita na própria Constituição de 88, em especial ao artigo 217, e esse artigo 217 obviamente vai ser reproduzido também para vocês nesse pequeno vídeo. As fontes do direito desportivo, ou seja, quais seriam as normas, quais seriam então a fundamentação, o substrato então de construção desse direito desportivo. Claro que para variar o nosso sistema normativo brasileiro, nós estamos falando mais uma vez de um ramo jurídico com natureza complexa em torno de fontes normativas. E para o direito desportivo, infelizmente de um lado, mas felizmente por outro, porque nós ganhamos esse padrão de autonomia, efetivamente nós temos também uma complexidade em torno de fontes do direito. Nós poderíamos começar com relação às fontes do direito esportivo com a Constituição de 88. A Constituição de 88 traz, sobremaneira, em dois dispositivos, o artigo 24 e o artigo 217, tratamento específico sobre as fontes e sobre as normas do direito esportivo. O artigo 24 estabelece que a União, os Estados e o Distrito Federal têm o poder de disciplinar normativamente o direito desportivo. Então, essa, obviamente, é uma informação relevante para sabermos onde vamos buscar o padrão de regramento e quais seriam os entes federados legitimados para estabelecer esse padrão de regramento. Bom, o artigo 217 ele tem uma importância extremamente significativa. Vocês vão ver na tela que esse artigo 217 da Constituição estabelece que é dever do Estado, e obviamente também compartilhado com todo e qualquer cidadão, o desenvolvimento do desporto. O desenvolvimento, não só um desenvolvimento de conteúdo, mas um desenvolvimento também normativo. O artigo 217 estabelece que é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como o direito de cada um. Observados. Apenas citando dois desses dispositivos,
O inciso 1º estabelece a autonomia das entidades desportivas. Autonomia essa que nós destacamos, agora há pouco. O parágrafo 1º estabelece que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportivas reguladas em lei. Isso demonstra de forma cabal, de forma inconteste, a autonomia do direito desportivo. Tanto é verdade que a interveniência do poder público, do Poder Judiciário, ele só vem a acontecer depois de esgotada todas as instâncias desportivas. Então, dentro desse padrão de regramento, a Constituição assume papel fundamental. Mas é impossível falar de direito desportivo em termos de fontes sem falar da nossa famosa Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, a Lei 9.615/98. Claro que essa lei, já transformada e já retificada em seus diversos artigos, inaugurou realmente uma nova fase do direito desportivo. Atrelado a isso tantas outras normas, mas em destaque especial também a Lei 10.671 de 2003, que trata do chamado Estatuto do Torcedor. Essa lei também é de fundamental importância porque ela é reguladora não só da prática desportiva, mas essencialmente desse relacionamento das entidades esportivas com a própria sociedade. Então, uma lei fundamental. E ainda em 2003, nós tivemos a resolução do Conselho Nacional do Esporte, que estabeleceu a criação do Código Brasileiro da Justiça Desportiva. O Código Brasileiro da Justiça Desportiva, também com modificações posteriores, também exerce papel fundamental de criação de uma estrutura própria da justiça desportiva. E esse me parece uma fonte também fundamental para o direito desportivo. O papel da jurisprudência, o papel da doutrina e o papel também dos princípios gerais, sem dúvida nenhuma, estabelecem também mais uma fonte fundamental para o conhecimento do direito desportivo. Com as bases doutrinárias, conseguimos compreender as práticas esportivas e as normas que estabelecem a regulação dessas práticas esportivas. Com a jurisprudência, conseguimos entender qual é a visão, então, do judiciário, a visão dos julgadores relativamente a esse tema. E, com os princípios gerais do direito, conseguimos explicar o fenômeno jurídico e conseguimos explicar essa interação do direito esportivo com demais ramos do direito. Então, de forma resumida, o que é que nós vimos nessa pequena introdução do direito desportivo, nessa primeira parte introdutória do direito desportivo? O conceito desse ramo jurídico, a autonomia desse ramo jurídico, estabelecendo todo esse padrão específico de regramento, de normas, de princípios, de institutos e instituições que nós vamos ver ao longo dessas nossas videoaulas, e também com relação às fontes do direito desportivo, ou seja, todo esse aparato, toda essa norma regulamentada, como ela é colocada hoje, quais são as normas atuais que nós temos para vislumbrar um pouco mais a regulação da prática do desporto. Então, com essas considerações, com essas pequenas considerações, eu me despeço e espero vocês em outra oportunidade. Obrigado.